A igreja concorda, pode dizer amém? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar, sim. Pode sentar glorificando a Ele, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão que nós temos, porque tudo pertence a Ele. Tudo vem dele e volta para ele. Amém? É um prazer estarmos aqui juntos para adorarmos ao nome do Senhor, para podermos juntos ouvirmos a voz do Senhor falar conosco. Porque quando nós falamos, Deus fala primeiro conosco e depois fala com vocês, né? Quando sentamos para aprender a palavra de Deus, Ele fala conosco. E o Senhor tem falado comigo essa semana a respeito de uma palavra que eu vou trazer aos irmãos, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração, eu tenho certeza disso. Mas deixa eu me apresentar aqui. Depois da apresentação que a Zaine fez, eu falei, Jesus... Quando crescesse, queria ser igual a mim, ô Senhor, mas amém, porque eu faço como o apóstolo Paulo, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo, porque eu tenho buscado imitar ao Senhor Jesus, eu tenho buscado seguir aquilo que os meus pais me ensinaram, e foi ser como Jesus é. Basta nos sermos como Jesus é. É só isso que basta. Só que é difícil, meus irmãos. A caminhada é difícil. Mas o Senhor tem isso para nós. Então eu me chamo Malca. Aí vamos lá. Oderico, Monção, Pestana, Albuquerque, porque a minha mãe não queria dar nome para mais ninguém, mas ela teve 6 filhos, viu, irmãos? E todos têm esse nome grande aí. A gente tentou diminuir o nome quando fomos casar, né? Porque a gente tira um e fica menos nome, mas aí quando chegamos lá no cartório e queríamos tirar aí o Oderico, porque nós trouxemos 2 sobrenomes do meu pai e um sobrenome da minha mãe, e a gente disse, a gente tira o Oderico, que é um nome a mais, e ficamos Malca, Monção, Pestana, e pega o nome do marido, né? Porque tem que pegar o nome do marido. Quando chegou lá no cartório, o rapaz do cartório disse, não pode tirar o Oderico, só pode tirar o Pestana, porque só pode tirar o último sobrenome para poder agregar o nome do esposo. E aí a gente disse, então deixa tudo, porque o Pestana a gente não tira. O Pestana é marca registrada. E aí ficou o nome completo. E todas nós, somos 4 mulheres e 2 homens na nossa família, mantivemos o nome completo e ainda pegamos o do esposo. Que bom que a gente só precisa pegar um, né? Hoje está bem mais fácil para vocês, viu? Vocês podem escolher pegar ou não o nome do marido, pode dar o nome para o marido, pode tirar todos os nomes, deixar um, pode mudar o primeiro nome, agora pode tudo. Agora pode tudo, só que cuidado com o pode tudo. Cuidado com o pode tudo. E é isso, queridos. Então, sou casada, vai fazer 30 anos que sou casada com o mesmo marido, viu, meus irmãos? Um homem que eu digo que é o homem mais lindo do mundo. É o meu primeiro filho, porque meu pai ensinou que a mulher, quando casa, o primeiro filho que ela ganha é o marido, porque ela vai cuidar dele, e nós temos que cuidar dele mesmo com carinho. Hoje o meu esposo é pastor Evaldo Marinho de Albuquerque, tenho 2 filhos, o Mateus de 28 anos e o Samuel de 23 anos.
todos tementes ao Senhor, todos do Senhor. E é esta a palavra que nós vamos compartilhar nesta noite com os irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Juízes. Sou pernambucana, nasci em Recife, pernambucana mesmo, da gema. E somos dessa família linda aí, né? A Zaine, minha prima, a sua mãe é irmã da minha mãe, que o Senhor já recolheu. Tanto o meu pai como a minha mãe já estão na glória, mas cumpriram o seu ministério aqui na terra e semearam em nossas vidas a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Semearam nas nossas vidas o maior tesouro que você pode dar aos seus filhos: temer ao Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus. Amém? Então você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Juízes. Fica lá no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 13. E o Senhor vai falar conosco nesta noite. E quando a Zaine me fez o convite, e eu não sei dizer não para convite para falar de Deus, porque pense uma coisa que eu gosto, é falar de Deus. Pense uma coisa que eu amo, é falar do Senhor Jesus, porque Ele me enche de prazer, Ele me enche de alegria, Ele me enche de satisfação, e é bom falar do Senhor Jesus. E quando ela me fez o convite, eu disse sim, amém, é o culto das mulheres. Quando ela mandou o folderzinho para mim, estava lá que era um mês especial em comemoração ao Dia das Mães. E eu disse: Pai, então, Senhor, a gente precisa de uma palavra para as mães. Fala com as mães naquela noite. Então hoje, perdoe-me os pais, perdoe-me aquelas que ainda não são mãe, mas já vai aprendendo. Nós vamos falar em especial aquelas que são mães. Deus tem uma palavra para você. Juízes capítulo 13. Voltando aqui para o capítulo 13. Conta uma história, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 13. Em especial, e em primeiro, o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que tu conceberás e darás luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E eu vou ler até aqui. Consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Você vai gravar isso no seu coração. O meu filho é de Deus desde o ventre meu. Desde que Deus colocou. E aqui eu já vou abrir um parêntese para dizer para a amada que gerou o filho dela no coração. A filha dela no coração. E que coisa linda. Então você vai dizer: minha filha, o meu filho é de Deus desde que ele foi gerado no meu coração. Porque existe ventre útero e existe ventre coração. E todos eles é Deus quem gera lá. O fruto da bênção de Deus para nossas vidas. E queridas, eu quero compartilhar com vocês, e pode deixar sua Bíblia aberta que a gente vai passear um pouquinho aí nessa história, que fala sobre uma mulher que a Bíblia nem fala o nome dela. E eu fui procurar, eu fui pesquisar para ver se na história falava alguma coisa, mas não achei nada. Mas isso não importa. Qual era o nome dela? Por que não importa? Porque Deus conhecia ela.
conhecia ela, independente de que fosse pelo seu nome. Deus nos conhece pelo nosso nome. Mas mesmo que você ache, eu não tenho valor nenhum, porque ninguém me vê, porque olha, o meu nome nem é conhecido, as pessoas nem sabem quem eu sou. Eu quero dizer para você que você tem valor sim. Deus te conhece. Deus conhece você desde antes de você existir. O salmista Davi disse: quando ainda eu era formado no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. E antes que os meus ossos fossem formados, no teu livro já tinha sido escrito tudo a respeito da minha vida. Você acha que precisa alguém te conhecer? O Deus que pode todas as coisas te conhece. Sabe onde você está. Sabe onde você mora, o seu endereço. Sabe muito mais. Sabe o que você pensa. Sabe o que você precisa. Sabe o que você fala para Ele. E sabe também o que você não fala. Porque a palavra de Deus diz: antes que a palavra chegasse na minha boca, tu já me conhecias. Olha que coisa linda. Eita, Deus lindo e tremendo. Essa mulher da tribo de Dan, esposa de Manoá, que a Bíblia relata o nome dele, era estéril, não podia ter filhos. E a Bíblia diz que o anjo chegou para ela e disse: mulher, tu és estéril, mas eu quero dizer para você que Deus tem um mais para a sua vida. Talvez as coisas não estejam acontecendo, os seus sonhos não estão se realizando, mas o anjo do Senhor disse: tu gerarás, o teu ventre vai gerar. Tem bênção em você. Tem bênção em você. E a Bíblia diz que aquela mulher ouve aquilo que aquele anjo fala. E ela volta e fala para o esposo dela: olha, Manoá, apareceu um homem de Deus para mim. Ele disse que eu era estéril, mas ele disse que eu ia conceber. Ele disse que eu não ia continuar infrutífera. Ele disse que tem bênção dentro de mim. Tem coisa boa dentro de mim. Tem coisa em mim. E que Deus, vai gerar em mim algo que é dele. Aqui está o primeiro princípio para as nossas vidas. Nós que somos mães. E você que vai ser mãe um dia. É dele. Não é meu. É dele. É dele. Nós precisamos ter consciência que é dele. Agora eu vou abrir outro parênteses aqui para falar. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que se um filho nos pedir pão, nós vamos dar uma pedra para ele. Se ele pedir peixe, nós vamos dar uma serpente para ele? Não. E Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus. E o apóstolo Tiago disse: porque olha para o alto, nós recebemos coisa lá de cima. E lá de cima só vem coisa boa. Porque de Deus não vem coisa ruim. Então está aqui um princípio para a sua vida. O seu filho é bênção. É coisa boa. Não é ruim não. Ah, irmã, mas você não sabe como está meu filho. Ah, você não sabe como ele é. Eu sei que ele é bom, porque foi Deus quem deu. E Deus só dá coisa boa. Deus não dá coisa ruim para ninguém.
E ele disse para essa mulher, e essa mulher conversa com o marido dela, e o marido dela diz: mas quem é esse homem? Eu quero ouvir o que ele tem para falar para mim também. E aqui vai um princípio para nossas vidas de mãe. A irmã veio aqui nesta noite e ela falou aqui que nós, quando falamos coisas para os nossos filhos que entristece, que vai amargurando, que vai amassando o coraçãozinho deles, depois não volta mais a ser a mesma coisa. Então, nós precisamos aprender o que falar para os nossos filhos, o que ensinar para os nossos filhos. E este homem diz: quando ele aparecer de novo, você me chama, porque eu quero falar com ele. Se Deus vai dar bênção para nós, eu quero saber como é que vai ser esse negócio. E a Bíblia diz que a mulher estava lá no campo, e o anjo aparece de novo para ela. E ela fala: espera aí um pouquinho, dessa vez a promessa não vai ser só para mim não. Espera aí, correu lá, disse: olha, o homem de Deus que me apareceu da outra vez, apareceu de novo. Manuel disse: vamos lá, que eu quero falar com ele. E quando chegou lá, perguntou para ele: olha, é verdade que tu falastes que a minha mulher que é estéril vai ter filho? Ele disse: é. E aí ele fez uma pergunta para o homem de Deus. E é essa pergunta que nós temos que fazer para Deus: quando se cumprir a tua palavra, qual será o modo de criar esta criança? Como é que eu vou criar ele? O que é que eu vou falar para ele? O que é que eu vou ensinar para ele? Este homem sábio fez uma pergunta que nós devemos fazer a cada dia ao nosso Deus. E não importa se o seu filho já nasceu, já é criança, adolescente, adulto, nós precisamos perguntar para o nosso Deus: Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou ensinar para o meu filho? Porque a palavra de Deus diz: ensina a criança ou o menino o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, adulto, grande, não se desviará dele. E aquela mulher, junto com aquele homem, perguntaram ao anjo: o que é que eu vou ensinar para esta criança? O que é que eu vou ensinar ao meu filho? E queridos, a Bíblia diz que o anjo fala: eu já falei para você, eu já falei para ela, ela vai fazer tudo o que eu já falei para ela. E isso aqui traz uma direção para as nossas vidas. O pai, ele é autoridade no lar. Ele é autoridade sobre a família, sobre os filhos. Mas a responsabilidade de ensinar os filhos é da mãe. Porque o anjo falou para a mulher: olha, esse menino vai ser consagrado a Deus desde o ventre. Ele não vai comer do fruto da videira, não vai passar navalha sobre a cabeça dele, e também ele não pode nem tocar e nem comer nada que é imundo, porque ele é nazireu de Deus. E nazireu quer dizer consagrado ao Senhor. E quando as pessoas faziam um voto de nazireu, que ele poderia ser por um tempo determinado ou por toda a sua vida, ele se abstia, tinha que se abster de tomar vinho ou de comer qualquer coisa que viesse da videira. Não podia chupar uva, não podia comer ela nem fresca nem seca, e nem tomar suco de uva e nem tomar vinho. Não era só vinho para embebedar, não, era nada que viesse da videira. Ele também não podia tocar em cadáver
ou comer alguma coisa imunda, impura, que lá em Levítico Deus determinou nas leis cerimoniais e falou para Moisés: não vai comer isso, não vai comer aquilo, não vai comer aquilo outro, porque isso é imundo. Não vai tocar no defunto, não vai tocar na mulher que esteja impura com o fluxo do seu sangue, porque vai se tornar imundo. Se a pessoa quando morresse caísse, tá em casa e caísse sobre um vaso, o vaso que ela tocou quando morresse, se fosse de barro, tinha que ser quebrado, jogado fora, não podia mais se tocar nele. Se você for ler lá a lei todinha que Deus deu, principalmente para os sacerdotes, que eram santos, separados para Deus, não podia tocar em nada disso. Então, existia uma norma, uma regra para criar Sansão, que foi o filho de Manoá e dessa mulher que a Bíblia não fala o nome, mas que era uma mulher sábia e prudente, e fez tudo aquilo que Deus falou para ela fazer. Agora vem cá comigo, vamos pensar, porque nós somos pessoas inteligentes. Você acha que Manoá e sua esposa falaram com Deus, com o anjo de Deus, o que se apresentou a eles, perguntaram sobre como criar aquele menino, e o anjo falou para ele como criar o menino, e eles não criaram o menino do jeito que o anjo falou? Pensa comigo, eu quero que vocês me ajudem. Vocês acham que eles criaram como Deus mandou ou não criaram como Deus mandou? Hein? Eu acho que eles criaram, certamente. Porque você vai fazer uma pergunta para alguém: olha, como é que eu faço para chegar até aí, se você não vai para lá? Não. Como é que eu faço para alcançar tal coisa, se você não tem intenção de alcançar tal coisa? Para que você vai fazer a pergunta? Não. Então, certamente, aquele pai e aquela mãe ensinaram a Sansão o caminho em que deve andar. Jesus, aleluia. Jesus é porque a hora não espera pela gente, viu, irmãos? E eu falo, Cristo amado. Mas vamos lá, que eu quero falar com você nesta noite, principalmente você que já é mãe, e foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Os nossos filhos são de Deus. Sansão era de Deus ou não? Sansão era de Deus ou não? Sansão era de Deus ou não? Os pais dele criaram ele, ensinaram o caminho que eles deviam andar, que ele devia andar ou não? Sim, a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele. Diz ou não diz? Diz. Deus mente? Tem como dar errado eu ensinar o caminho em que o meu filho deve andar, e depois que ele crescer ele se desviar dele? Tem como? Tem como? Não, irmãos. Se você acabou de dizer que Deus não mente, e a palavra dele diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando ele for grande, não se desviará dele. Como que nós ainda temos dúvida e achamos que sim? Sabe por quê? Porque nós olhamos as circunstâncias. Porque talvez você parou para pensar, e se isso não aconteceu com você, você lembrou de alguém que criou o filho na igreja, que criou o filho na presença do Senhor, e que agora ele cresceu, ele se tornou maior e se afastou dos caminhos do Senhor. E agora, irmã, que confusão é essa? A palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho.
certamente Manoá e a sua esposa não ficaram falando para o filho dele: olha, você é nazireu de Deus, você não pode tocar nem beber o fruto da videira, você não pode tocar em cadáver, você não pode cortar o seu cabelo. Certamente não era isso que os pais de Sansão ensinaram a eles desde criança, mas certamente os pais de Sansão diziam para ele: você deve temer a Deus sobre todas as coisas, só existe um Deus sobre todas as coisas, não há outro Deus além do Deus a quem nós servimos. Você tem que honrar a Deus com todos os seus bens, você tem que temer ao Senhor, você tem que reconhecer Ele em todos os seus caminhos, para que Ele endireite as suas veredas. Não era sobre fazer, era sobre ser. É isso que Deus quer que nós ensinemos aos nossos filhos. Não é sobre fazer, é sobre ser. Seja um homem temente a Deus, seja uma mulher temente a Deus, seja um homem honrado, valoroso. Não roube o que é do outro. Se você pedir alguma coisa emprestada, devolva, porque a palavra de Deus diz que a ninguém pedis nada emprestado, mas se pedir, devolva. É emprestado, não é seu, devolva. É você ensinar para o seu filho e dizer: olha, está aqui na casa de alguém que você chegou, na rua, na escola, ali, acolá, está ali, mas não é seu, é do outro. É do outro. Isso me fez lembrar que o meu filho Mateus, o mais velho, até hoje ele lembra isso. Quando ele era criança, e criança faz essas coisas. Nós estávamos passeando no shopping e tem aqueles quiosques que vendem doce no meio do shopping. E ele queria, porque queria, acho que um doce. E eu disse: eu não vou comprar o doce. E a gente está andando e vamos, não sei o quê. E daqui a pouco chegamos mais lá na frente. Estava o Mateus com um bombom. Ele pegou um bombom de algum lugar. E eu olhei para ele, eu disse: quem te deu esse bombom? Aí ele ficou todo desconfiado. Olhou para mim, eu disse: quem lhe deu esse bombom? E ele disse: eu peguei da venda de doce. Ele tinha uns 3, 4 anos de idade. Eu falei: você roubou? Ele disse: não, mãe, porque eu não sou ladrão. Eu disse: você é ladrão. Alguém te deu esse bombom? Ele disse: não, eu peguei. Eu disse: se você pegou o que não era seu, você roubou. Não adianta, irmão, se nós passarmos a mão: ah, não, mas ele é criança, ele nem sabe o que é roubar. Mas roubar é você pegar algo que não é seu, sem que ninguém te dê. E eu disse para ele: você vai voltar lá e vai devolver para o homem, vai pedir perdão porque você roubou. E ele disse: mãe, mas eu não posso voltar e só colocar lá onde eu peguei. Eu disse: não, porque você fez errado. Você vai lá, você vai chegar no homem e vai dizer: senhor, eu estou devolvendo isso aqui, eu quero pedir perdão porque eu roubei. Irmãos, aquela cena ficou marcada na vida do meu filho até hoje. E até hoje, ele nunca pegou, nunca mais, nada de ninguém. Ele nunca veio para casa da escolinha com a borracha do amigo, com o lápis do amigo. Ele pedia emprestado, depois ele devolvia. Porque ensinou a criança o caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará dele. Não é sobre: ah, você não pode beber, fumar, você não pode ficar por aí namorando ou fazendo sei lá o quê. Não é sobre isso, irmãos. É sobre ensinar princípio. Ah, irmã, então pode beber, pode fumar, pode... Não, mas se ele tiver o princípio da palavra de Deus, ele não vai fazer isso. E se ele for fazer, o Espírito Santo fala para ele: ei, tá errado, isso aí não pode não.
é sobre isso. E aí, não vai dar tempo de falar tudo, mas eu quero que você grave isso. O seu filho é de Deus. E nada que ele faça ou deixe de fazer vai mudar isso na vida dele. Ele é de Deus. Irmã, como você está dizendo isso? E se o meu filho estiver usando drogas, ele é de Deus. E se o meu filho estiver bebendo, ele é de Deus. E se o meu filho estiver se prostituindo, ele é de Deus. Porque se você não olhar assim, você não vai orar pelo seu filho, sabendo que ele é de Deus. Porque se eu olhar para a circunstância, porque se eu olhar para a situação, eu não vou dizer: Senhor, meu filho é teu, foi tu que me destes, é a tua promessa. Ele pode até estar fazendo coisa errada aí, pai, mas a tua palavra diz: ensina a criança, e eu ensinei a ele que ele é teu, Senhor. E a Bíblia diz que esse Sansão, que é de Deus, vocês conhecem a história de Sansão? Talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas as crianças conhecem Sansão como um herói. Mas eu vou dizer para você somente 3 coisas que Sansão fez, e eu vou terminar. Primeiro, a Bíblia diz que o povo de Israel, e foi um mandamento de Deus para o povo de Israel, não podia pegar mulheres de outros povos. A primeira coisa que Sansão fez quando ficou grande foi lá na terra do inimigo dos filisteus e se apaixonou por umazinha lá. Voltou para o pai e disse: olha, pai, eu estou apaixonado por uma menina e eu quero que você vá lá e tome ela como mulher para mim. E os pais dele disseram: meu filho, mas eu não ensinei para você que o nosso povo não se mistura com o povo desta terra. Como que você vai fazer isso? Então disse: eu quero. E a Bíblia diz que os pais foram lá. Primeira coisa, Sansão, olha para mim, irmãos, pensa comigo. Se fosse você ia olhar para a vida do seu filho e ia dizer: se desviou dos caminhos do Senhor, não é mais de Deus, não. Mas os pais de Sansão disseram: meu filho é de Deus. Deus disse que o meu filho é dele. Foi lá e pegou mulher para Sansão. Depois a Bíblia diz que Sansão vai no caminho. E ele está onde, irmã Malca? Está numa videira. Numa plantação de quê? De uva. Mas Sansão não podia comer uva. Não podia tomar suco de uva, não podia beber, mas ele estava onde? Na plantação de uva, fazendo o que não era para ele fazer. E talvez você olhe para o seu filho hoje, e eu sei que tem mulheres aqui, mães aqui que estão passando por isso, porque quando o Senhor me deu esta palavra, ele disse que tinha. E diga: o meu filho está distante do Senhor. E talvez o inimigo traga na sua mente: como que seu filho é de Deus? Olha lá o que é que ele está fazendo. Não aceite isso. O seu filho é de Deus. É de Deus. Sansão estava no meio de uma vinha. Agora me diga, estava no meio de uma vinha fazendo o quê? Passeando, só passando por aqui. Não vou nem tocar, Senhor. Eu vou passar por aqui. Não. Ele estava chupando uva. Está espremendo a uva assim, chupando, certamente, irmãos. Certamente. E a terceira coisa que Sansão fez, a Bíblia diz que ele ia por um caminho para buscar a mulher que não era do povo de Deus. E um leão apareceu a ele no caminho. E a Bíblia diz que ele pegou aquele leão e matou aquele leão. E deixou o leão morto lá e foi-se embora o caminho dele. Não contou para ninguém. Depois, quando ele volta pelo mesmo caminho, ele encontra aquele cadáver do leão morto
E lá tinha uma colmeia de abelha. As abelhas tinham feito uma colmeia naquele cadáver. Não me pergunte, porque eu não sou apicultora. E eu não sei o que é que a abelha vai fazer mel num cadáver. Mas enfim, a Bíblia diz que estava. E Sansão chegou lá e fez o quê? Não só tocou no cadáver, mas pegou do mel e comeu aquele mel. E ainda levou o mel para o pai e para a mãe dele. Agora me diga uma coisa. Que abençoado é esse filho. Criado no caminho do Senhor, ensinado o caminho que tinha que andar, ensinado o que era para fazer de certo e fazendo tudo errado. Mas ele era de Deus. E eu não sei se você já leu a Bíblia e já encontrou um versículo que diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. E aí Jesus disse assim, acho que o povo não vai entender isso. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aí ele disse assim, aquele que eu tomo pela mão, nem o diabo arrebata. Os nossos filhos estão nas mãos de Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação que ele esteja vivendo. Diga, Senhor, todos os dias quando você for orar, diga, Senhor, o meu filho é teu, o meu filho, a minha filha é tua. Eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo. Sabe por quê, irmãs? Nós temos controle sobre os nossos filhos enquanto eles são meninos. É por isso que Deus diz, ensina o menino, porque como menino você tem controle sobre ele, mas quando ele cresce, nós não temos mais controle, mas eles são de Deus. Eu não tenho controle, mas Deus tem controle. Aquele que ele toma pela mão, nem o diabo arrebata. Então eu quero dizer para você, na autoridade do nome do Senhor Jesus, você que está aqui nesta noite, que é mãe e que tem o seu filho distanciado dos caminhos do Senhor, o Senhor está dizendo para você também que está me assistindo, que está ouvindo esta mensagem, o seu filho é meu. E quando eu estou dizendo filho, entenda isso para sua filha também. Filho de um modo geral. Ah, irmã, mas o meu filho cresceu e arredou-se aí pelo homossexualismo. O seu filho é de Deus. E se você disser meu filho é de Deus, Senhor, ele é teu. Ele é teu, Senhor. Ele é teu, não importa onde ele está, não importa se ele está com a mulher que tu dissestes que não era para estar, não importa se ele está na vinha pecando, não importa se ele está tocando em cadáver e comendo imundícia deste mundo, ele é teu, Senhor. Ele é teu, Senhor. E o Deus que é poderoso para fazer mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, vai falar o coração do seu filho, vai falar onde quer que ele esteja, aonde quer que ele esteja. Foi assim com Sansão. Sansão foi lá, arrumou uma mulher, Dalila. Vocês conhecem, porque essa é a história que mais se conta. Dalila foi lá, falou para ele, olha isso. E ele caiu na conversa de Dalila e entregou o segredo da força dele. Disse para ela, se cortarem os meus cabelos, eu perco toda a minha força. E o inimigo foi lá
e fez exatamente isso. Eu quero ver Sansão sem força. Eu quero ver Sansão preso. Eu quero ver Sansão amarrado na cadeia, sem moral, sem nada. Eu quero ver ele humilhado. Talvez o inimigo esteja dizendo isso do seu filho. Mas o inimigo vai estar esquecendo uma coisa: o seu filho é de Deus. O meu filho é de Deus. E a Bíblia diz que Sansão pagou o preço do seu pecado. Os inimigos cortaram seu cabelo, ele perdeu a sua força. Os inimigos o prenderam, o amarraram, cegaram os seus 2 olhos, furaram os seus olhos. Sansão ficou sem enxergar, foi para a cadeia, passou a servir aos filisteus como escravo. E ali na cadeia, ainda quando estiver grande, não se desviará dele. A Bíblia diz que Sansão, eu imagino o Espírito Santo falando: Sansão, tu és de Deus. O que é que tu estás fazendo aqui, Sansão? O que é que tu estás fazendo aqui, Sansão? E a Bíblia diz que Sansão ora ao Senhor e diz: Senhor, apenas mais uma vez, apenas mais uma vez, me dá forças, me dá forças. Eu sou teu, Senhor. Creia que aonde o seu filho estiver, o Espírito Santo vai falar o coração dele. O que é que você está fazendo aqui? Você é meu. E o fim da história de Sansão é ele recebendo forças de Deus. E ele derruba as colunas do templo, aonde estão os inimigos, tudo festejando, mostrando a vitória. Só que eles esqueceram, eles nem sabiam talvez, Sansão era de Deus. E a Bíblia diz que mais foram os inimigos que Sansão matou na sua morte do que enquanto estava vivo, porque Sansão era de Deus. E eu não tenho dúvidas que Sansão alcançou no Senhor a salvação, porque ele é de Deus. O seu filho é de Deus. Vamos ficar de pé nesta noite. Talvez não era isso que você queria ouvir. Talvez você alimentou pensamentos em sua cabeça. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias, a situação que está acontecendo, e diga: Senhor, mas o meu filho é teu, a minha filha é tua, mas olha essa situação, eles estão afastados, estão distantes, mas a tua palavra diz, Senhor, que os filhos são heranças tuas, são bênçãos tuas para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz através do profeta Isaías: e não criarão filhos para calamidade, mas para a glória do Senhor. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Enquanto eles ainda são pequenos, nós temos controle sobre eles. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter controle, que eu não vou saber o que ele está fazendo, que ele vai estar só de mim, do pai, da companhia, da família, mas não sozinho, porque ele é de Deus. E não existe distância para Deus, e não existe lugar onde Deus não possa entrar. Ah, irmã, mas é um lugar muito tenebroso que o meu filho tem visitado. Não importa. O salmista Davi disse: se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali também tu estás.
não se limita a lugares. Deus não se limita a situações. Deus pode entrar onde o seu filho está agora. Talvez você não possa, mas Deus pode. E muito mais, Deus pode ir lá dentro, onde ninguém pode entrar, mas Ele transforma. Porque a palavra de Deus diz: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A nossa responsabilidade não é convencer os nossos filhos, é ensinar os nossos filhos. Quem convence é o Senhor, porque eles são dele. Pai querido, Senhor, tu me destes esta palavra, e quando tu estavas me dando, tu falaste, Senhor, que mães que estão aflitas com o coração dolorido, por olhar a circunstância em que os seus filhos se encontram, estariam ouvindo esta palavra. E tu disseste, Senhor, diga para elas: o teu filho é meu, é teu, Senhor, e aonde quer que eles estejam, Senhor, esteja com eles, convença eles, fale a eles, Senhor, fale a eles, Senhor, lembre a eles, Senhor, lembre a eles que só há um Deus, lembre a eles que só há uma verdade, lembre a eles que só há um caminho, que lembre a eles que só há uma vida, é o Senhor Jesus, não há outro caminho, não há outra vida, não há outra porta, é apenas tu, Senhor, e a tua palavra diz que és tu quem convence eles. Convence agora, quebra as amarras, quebra as prisões, onde quer que eles estejam agora, liberta-os, ó Pai, para a glória do teu nome. Fazem servos teus, tementes a ti, e que cumpram a tua obra. Pai, eu também oro nesta hora pelos pequeninos, os filhos que ainda os pais, a mãe, o pai, pode ensinar o caminho. Pai, dá sabedoria, e como Manoá e a sua esposa, nós pedimos a ti, Senhor, ensina-nos como vai ser o caminho desta criança, ensina-nos o que falar, ensina-nos o que ensinar. Oh Pai, nos faze descansar no teu cuidado, porque tu cuidas. Aquele que é teu, Senhor, o diabo não toma das tuas mãos. Aquele que é teu, Senhor, o diabo não pode tocar, Senhor. Os nossos filhos são teus, guarda-os com a tua proteção, guarda-os com a tua salvação, guarda-os com a tua libertação, guarda-os com o temor de ti, Senhor. E a nós, mães e pais, Pai, traz paz ao nosso coração, faz o nosso coração descansar na esperança de que tu estás cuidando daquilo que é teu e tu nos destes. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, me perdoe, eu passei um pouquinho do horário, mas que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e colocando a certeza de que Deus trabalha por nós, porque a Bíblia diz: quem já viu um Deus como este, que trabalha por aqueles que nele esperam? Se você esperar em Deus, Deus trabalha por você. Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Amém.